Todo mundo conhece essa sensação, né? A prova é amanhã, a apresentação é amanhã, e a noite vai ser longa. Regada a café e uma boa dose de pânico. Exato. É o famoso estudo de véspera. E a gente sempre tem aquela intuição. Aquela vozinha que diz que o ideal seria ter começado antes, espaçado os estudos. Pois é, mas essa intuição é só a ponta do iceberg. A ciência por trás de como a gente aprende de verdade é, olha, muito mais complexa e cheia de reviravoltas do que se imagina. E é para mergulhar nisso que a gente está aqui hoje. Nossa fonte é uma revisão acadêmica super densa, bem crítica, sobre duas técnicas de aprendizado que são consideradas muito poderosas: o efeito de espaçamento e o efeito de teste. É um trabalho do Delany, Vercoyen e Spiegelman. E o fascinante é que ele não se contenta em dizer, estudar espaçadamente funciona. Ele vai além, ele pergunta, a gente tem certeza de que é por isso que funciona? Nossa! Então ele basicamente coloca em xeque as conclusões de centenas de estudos clássicos. Exatamente. Aponta falhas, complexidades que, mudam o jogo. Ok. Então nossa missão aqui é destilar o ouro dessa fonte. Não é só entender a ciência por trás da memória, mas também desmascarar o que os autores chamam de impostores. Isso. Fenômenos que parecem o efeito de espaçamento, mas que na verdade estão bagunçando os resultados das pesquisas há décadas. E no fim das contas a gente quer entender o que isso significa para quem quer aprender qualquer coisa de forma mais eficaz, mais duradoura. Uma análise que pode mudar como a gente encara o ato de aprender. Sem dúvida. Certo, vamos começar pelo básico para todo mundo acompanhar. A ideia central do efeito de espaçamento parece simples, né? Parece. É melhor estudar ou praticar algo de forma distribuída com intervalos do que fazer tudo de uma vez. Ou seja, estudar 1 hora por dia durante 5 dias é melhor do que estudar 5 horas seguidas na véspera. Até aí, nenhuma grande surpresa. A surpresa e o grande insight da fonte está no que eles chamam de impostores. Eles argumentam que em muitos experimentos, o benefício que a gente atribui ao espaçamento não vem dele em si. Como não? Vem de outros fatores que se aproveitam do design do estudo. Esses impostores podem inflar os resultados, fazendo o espaçamento parecer uma super técnica. Peraí, isso é uma acusação séria. Quer dizer que décadas de pesquisa podem estar baseadas em premissas contaminadas. Contaminadas é uma boa palavra. O primeiro impostor que a fonte cita tem um nome curioso: empréstimo de ensaio. Empréstimo de ensaio. Parece nome de filme de assalto. E a analogia é boa. Imagina que você está memorizando uma lista de palavras. Algumas se repetem em sequência, tipo gato, gato. Ok. Outras aparecem espaçadas, tipo carro, outras palavras, carro. O cérebro, de forma quase estratégica, percebe que gato, gato é fácil, já está resolvido. Certo. Então, quando a segunda palavra gato aparece, ele meio que ignora e aproveita esse tempo mental livre para continuar ensaiando aquela palavra mais difícil que apareceu lá atrás, o carro. Ah, entendi. Ele rouba tempo e esforço cognitivo do item fácil para emprestar ao item difícil. Que danado nosso cérebro. Exatamente. E com isso, os itens espaçados acabam recebendo mais tempo de estudo total, só que de forma oculta. Mentalmente. E isso, claro, melhora o desempenho deles no teste, mas a culpa não é do espaçamento em si, e sim desse ensaio extra que ele recebeu por baixo dos panos. Precisamente. O segundo impostor é o processamento deficiente. Esse é mais intuitivo. Vamos lá. Quando você vê a mesma informação 2 vezes seguidas, a segunda vez é menos impactante. O cérebro pensa, isso de novo. Já sei, não preciso prestar tanta atenção. Faz todo o sentido. Essa familiaridade leva a uma codificação mais superficial da informação. É como ouvir a mesma piada 2 vezes seguidas, né? A segunda vez não tem a mesma graça, o mesmo impacto. É a diferença entre reassistir a um episódio de série no dia seguinte ou 1 ano depois. 1 ano depois você está praticamente revivendo a experiência. Isso. Com o item espaçado, quando ele reaparece depois de um tempo, o cérebro é forçado a se engajar de novo, a processar a informação como se fosse fresca. E o terceiro, impostor. Esse é o mais direto, efeitos de recência.
Em um experimento típico, o último encontro com o item espaçado acontece, por definição, mais tarde na sessão de estudo. Ah, claro. Mais perto do fim. E a gente sabe que temos uma memória melhor para as coisas que aconteceram mais recentemente. É uma vantagem de posicionamento, basicamente. Ok, então temos o cérebro ladrão de atenção, o cérebro preguiçoso e uma simples vantagem de posicionamento. Uhum. O ponto da fonte é que esses três, sozinhos ou combinados, podem ser responsáveis por uma parte enorme do que a gente chama de efeito de espaçamento. Talvez a maior parte. É um grande chamado à cautela. Significa que, para entender o verdadeiro poder do espaçamento, precisamos de experimentos muito mais sofisticados. Que controlem esses impostores. Exato, que isolem esses efeitos. Então, se a gente conseguir limpar o terreno e tirar esses impostores da frente, o que sobra? Qual é a verdadeira razão pela qual o espaçamento funciona? Bom, a fonte menciona que teorias mais antigas, como a da variabilidade de contexto, não deram conta do recado. Aquela ideia de que associamos a informação a mais contextos mentais. Sim, essa. É elegante, mas falhou em explicar todos os dados. A teoria que hoje tem mais força e que é o coração do artigo é a da recuperação na fase de estudo. Recuperação na fase de estudo? Ok, essa ideia muda tudo para mim. Isso quer dizer que o benefício não está em ver a informação de novo, mas no esforço de tentar lembrar dela. Precisamente. Quando um item espaçado reaparece, o cérebro não o encara passivamente. Ele dispara um pequeno teste interno, um processo ativo de busca. Tipo, onde foi que eu vi isso antes? O que isso significa? É esse esforço de recuperação que fortalece e reconsolida a memória. E quanto mais difícil for essa recuperação, mais forte a memória se torna. Desde que seja bem sucedida, claro. Claro, se você não conseguir lembrar de jeito nenhum, não adianta. É quase como se o cérebro precisasse de musculação e o esforço de lembrar fosse o levantamento de peso. Se o peso é leve demais, o músculo não cresce. E se é pesado demais, você não consegue nem levantar. A analogia é perfeita. É o tal do ponto ideal de esforço. Exatamente o conceito de dificuldades desejáveis na aprendizagem. O aprendizado não é mais eficaz quando é fácil e fluido. Ele é mais eficaz quando exige um esforço cognitivo que seja desafiador, mas gerenciável. E isso explica a famosa curva em U invertido do espaçamento? Explica perfeitamente. Intervalos muito curtos são fáceis demais. A recuperação não exige esforço, o benefício é pequeno. Intervalos muito longos, a recuperação se torna impossível. E o benefício se perde. Tem que achar o ponto ótimo. O ponto ótimo de dificuldade. E a fonte traz um fato que achei absolutamente incrível para provar esse ponto. Memórias que foram enfraquecidas de propósito em laboratório. Através de esquecimento induzido, sim. Elas mostraram um benefício ainda maior do espaçamento. Exatamente. Porque ao enfraquecer a memória, a recuperação seguinte se torna mais difícil, o exercício de lembrança se torna mais fortalecedor. Nossa, é a prova definitiva. O motor do aprendizado duradouro não é a revisão, é a recuperação. Isso. Ok, se o esforço de recuperação é a chave de tudo, isso me leva a pensar. A gente passa a vida inteira relendo anotações, mas a hora da prova é quando o cérebro realmente trabalha. Será que a prova em si, o ato de se testar, é na verdade a melhor forma de estudo? Essa é a conexão lógica e poderosa. Isso nos leva ao que a fonte chama de primo-irmão do efeito de espaçamento, o efeito de teste. O efeito de teste. A premissa é exatamente essa. O ato de se testar sobre um material é frequentemente uma ferramenta de aprendizado muito superior a simplesmente reler o mesmo material. E a dinâmica temporal disso que a fonte descreve explica tanta coisa da vida de estudante. Eles mostram que, no curto prazo, reler pode até levar a um desempenho melhor. Sim, num teste feito logo em seguida. Gera aquela sensação de fluência, de que a matéria está fresca na cabeça. Mas essa fluência é uma ilusão perigosa. Muito perigosa. A longo prazo, a história é completamente diferente. Se testar leva a uma curva de esquecimento muito mais lenta. Então, se o teste final for semanas ou meses depois, o desempenho de quem se testou será drasticamente superior. A memória criada pelo teste é mais robusta, mais resiliente. Isso explica perfeitamente a experiência universal de estudar de véspera, ir bem na prova e
uma semana depois, não lembrar de absolutamente nada. Estratégia de aprendizado menos eficaz a longo prazo. Infelizmente, sim. E o mecanismo por trás é o mesmo, a dificuldade desejável. O mesmo. O teste força uma recuperação ativa elaborada. A releitura pode ser um processo totalmente passivo, quase como passar os olhos por uma paisagem conhecida sem notar os detalhes. E o teste, então, cria novas rotas de acesso àquela memória. Isso. Ele não só fortalece, como também cria novas rotas, tornando-a mais fácil de ser encontrada no futuro. A fonte ainda traz um detalhe que achei muito elegante, a tal da assimetria da memória. Ah, sim, é um experimento clássico. Mostra como o teste não só fortalece, mas molda a memória de um jeito específico. Como funciona? Se você estuda um par de palavras, digamos agulha-balão, e depois é testado com agulha-ponto, seu cérebro fortalece muito essa direção da associação. Certo. De A para B. Exato. Se mais tarde te perguntarem o que estava com o balão, a resposta pode ser mais difícil. A releitura, por outro lado, tende a fortalecer as duas direções de forma mais equilibrada. Entendi. Então o teste não é só uma ferramenta de avaliação, é uma ferramenta de construção da memória. Quase de escultura. Ótima analogia. É uma ferramenta de escultura da memória. Então o que tudo isso significa na prática? Para mim, a primeira grande lição é: desconfie da sua própria intuição sobre o que funciona. A prática massificada, o estudo de véspera, parece mais eficaz. Parece, porque é mais gratificante no momento. Gera uma sensação de fluência, de progresso rápido. Você lê um capítulo e sente que aprendeu. Mas é uma fluência enganosa. Totalmente. O aprendizado que parece mais difícil, mais lento, até frustrante, como tentar lembrar de algo que está na ponta da língua, é o que realmente constrói memórias duradouras. É o princípio do sem dor, sem ganho cognitivo. Basicamente, sim. E uma questão fundamental que a fonte levanta. Isso melhora só a memorização, a decoreba, ou também promove um aprendizado mais profundo? A evidência sugere que vai muito além da memorização. E aqui a fonte traz exemplos fantásticos. Um dos estudos mais fascinantes que eles citam envolveu o aprendizado de estilos de pintores. Ah, sim, esse me chamou a atenção. Como exatamente funcionou? Foi mais inteligente do que simplesmente decorar. Os participantes estudaram uma série de quadros de vários artistas. Um grupo viu de forma massificada todos os quadros de Monet, depois todos de Picasso. Um bloco de cada vez. Isso. O outro grupo viu os mesmos quadros, mas de forma espaçada, misturada. Depois, no teste, eles foram apresentados a quadros novos, que nunca tinham visto. E tinham que identificar o artista? Uau! E o grupo que estudou de forma espaçada se saiu melhor, significativamente melhor. O que isso mostra é que o espaçamento não os ajudou apenas a memorizar as imagens. Ajudou-os a extrair os padrões, a aprender o estilo abstrato de cada artista. Eles desenvolveram um modelo mental. Exato, uma compreensão mais profunda que permitiu generalizar o conhecimento para exemplos novos. Isso é aprendizagem indutiva. É muito mais do que decorar. Isso é incrível. E com o efeito de teste, acontece algo parecido? Sim, outros estudos mostraram que o teste melhora a capacidade de aplicar conhecimento a problemas ligeiramente diferentes, o que os psicólogos chamam de transferência de aprendizado. Então não se trata só de lembrar, mas de entender e usar informação de forma flexível. Perfeitamente. Outro ponto interessante foi sobre as escolhas que as pessoas fazem. A fonte diz que quando deixados por conta própria, os estudantes geralmente não espaçam as sessões de estudo. Não, eles preferem maratonar um capítulo de cada vez. É a nossa tendência natural à organização em blocos. Entre sessões diferentes, nós somos péssimos em espaçar. Sim, mas a fonte aponta uma nuance curiosa. Quando os estudantes têm controle dentro de uma mesma sessão de estudo, eles são um pouco mais espertos. Ah, é? É. Se eles têm uma lista de itens para aprender espontaneamente, eles escolhem revisitar mais vezes e com mais espaço os itens que consideram mais difíceis. Ou seja, existe uma metacognição em ação, uma consciência do que precisa de mais esforço. Exato, mesmo que essa consciência não se aplique à organização geral dos estudos. E para fechar essa parte prática, um detalhe que me fez pensar. O efeito de teste parece ser menor para materiais que já são altamente integrados, como uma história.
Por quê? A hipótese é que, com materiais integrados, o próprio conteúdo já oferece muitas pistas de recuperação. Uma parte da história te lembra da outra. A estrutura cria uma rede de conexões. E isso diminui o benefício adicional do esforço de um teste. Exato. O teste é mais poderoso quando precisa criar conexões que não estavam tão óbvias, como em uma lista de fatos ou vocabulário. Então, tentando amarrar tudo isso, a grande lição que tiro desta análise é que o aprendizado eficaz é profundamente contraintuitivo. Muito. As estratégias que parecem mais fáceis e produtivas no curto prazo, como reler e estudar intensivamente, são como construir uma casa de areia. Boa. Parece sólida no momento, mas a primeira onda de esquecimento a desfaz. Perfeito. E o esforço cognitivo, seja espaçando o estudo ou se testando ativamente, é o que constrói a casa de tijolos. É mais lento, mais trabalhoso, mas é o que gera memória duradoura e aprendizado significativo. O que nos leva a um pensamento final, uma provocação para o futuro. Sim, a fonte termina levantando a questão das diferenças individuais. A gente falou sobre o ponto ótimo de dificuldade, mas esse ponto provavelmente não é o mesmo para todo mundo, certo? Certamente não. Deve depender da capacidade de memória de cada um, da dificuldade do material, do conhecimento prévio. E isso nos deixa com uma pergunta fascinante para o futuro da educação, do autoaperfeiçoamento. Será que um dia teremos planos de estudo verdadeiramente personalizados, que se adaptam não só ao que estamos aprendendo, mas à maneira única como o nosso próprio cérebro aprende e esquece? Imagine isso. Um aplicativo que monitora a sua curva de esquecimento para cada conceito que se aprende. E em vez da pessoa decidir quando revisar, ele avisa: "Ei, está na hora de revisar a Revolução Francesa. Sua memória está em 80%, mas em 2 dias estará em 40%. Revisar agora vai te dar o esforço ideal." Seria o fim do estudo de véspera. Exato. Poderia ser uma revolução, uma tecnologia que nos ajudasse a encontrar o nosso ritmo de aprendizado perfeito, transformando a arte de aprender em uma ciência precisa e individualizada. A pesquisa nos deu o mapa. A questão agora é se conseguiremos construir as ferramentas para seguir esse mapa no nosso dia a dia.